Queridos irmãos e irmãs, eu os saúdo com muita alegria, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma semana, para mais um estudo na nossa série baseada no livro de Neemias. E nós, irmãos, hoje temos como tema Juntos para celebrar as bênçãos de Deus. Pergunta inicial para mim e para você, para já entrarmos no tema e no texto que nós vamos abordar, é a seguinte: o que é que está incluído nas suas celebrações? Pense nisso. Nós, por conta da Covid, da pandemia, tivemos que ter muitas restrições, não pudemos aglomerar, não é? Muitos ainda estão com saudade disso. Em breve, a tendência é, com o aumento da vacinação, nós em breve podermos ter mais aglomerações, não é? Ainda é necessário muito cuidado, não é? A pandemia ainda não passou, a Covid ainda está aí. Mas, irmãos, pensando já e projetando nas nossas futuras, breves, se Deus quiser, celebrações, o que é que está incluído nas nossas celebrações? De família, de igreja, não é? Pensando na nossa sociedade ao redor, muitos dizem que o brasileiro, de uma maneira geral, ele confunde alegria com bagunça, não é? Claro que isso não é regra geral, é falando assim, olhando para o que acontece com uma grande parte da população, e é verdade. Mas pensando na sua vida, quando você celebra alguma data, o que é que está incluído nisso? É uma alegria tão somente humana? Ou Deus está incluído nisso? É isso que nós vamos aprender nesta noite, na nossa devocional de hoje. Vamos cantar antes, depois vamos orar e em seguida estudar a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos motivos para celebrar, sim, as bênçãos de Deus por causa das promessas dele, que são tantas, que são feitas para nós, pecadores, e que todas elas se cumprem. Se ainda não se cumpriram, irão se cumprir segundo a sua vontade, a vontade do Todo-Poderoso. Então vamos cantar o hino 177 do Inário Novo Cântico, Firme nas Promessas. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada
cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Vamos orar? Feche os olhos, irmão e irmã. Ó Deus, Pai querido, nosso coração se alegra por estarmos, ó Deus, diante do Senhor, diante de quem estamos a todo tempo. Mas agora, ó Deus, de uma maneira especial, ao abrirmos a Tua palavra, o que faremos logo mais, ao Te buscarmos em oração, estamos na Sua santa presença. E queremos dizer, ó Deus, de novo o que acabamos de cantar, que estamos firmes nas promessas do Senhor. Promessas, ó Deus, que são a palavra do Senhor empenhada. O Senhor se compromete conosco. Que graça bendita é essa. Muito obrigado, ó Deus, porque as Tuas promessas se cumprem dia a dia. Nenhuma das Tuas promessas caem por terra. E, ó Deus, nós pedimos graça também para agora, ao lermos a Tua palavra, entendermos. E graça também para que essa palavra permeie tudo o que fizermos, a nossa vida, o nosso ir e vir, o que pensarmos, o que falarmos, o que fizermos, para a honra do Teu nome, por o nosso próprio bem. Abençoe, ó Deus, cada um daqueles que estão aqui conectados, ó Deus, conosco agora. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor inunde cada coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor, livro de Neemias, não é? Nós estamos já caminhando para o final do livro. Neemias, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 47. Neemias, capítulo 12, do verso 27 ao verso 47. Eu vou ler, peço que os irmãos, com muita atenção, acompanhem. A palavra nos diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas,
como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Até o final do capítulo 12. Meus irmãos, o que é que nós temos aqui? O povo junto para celebrar. E não era qualquer celebração. E é interessante aqui, são interessantes aqui os ingredientes desta celebração. O povo estava junto para celebrar as bênçãos de Deus. A construção dos muros tinha sido terminada. E isso já tinha ocorrido há algumas semanas já. Mas a cerimônia de dedicação tinha sido adiada. Aparentemente, Neemias queria dedicar um tempo para reconstruir ali a vida da comunidade, queria antes estabelecer novas prioridades, né? Isso é muito interessante, irmãos. Ele queria consolidar aquele despertamento espiritual, consolidar o reavivamento ali. Então, ao mesmo tempo que havia o repovoamento, a nova administração da cidade, havia essa preocupação com a consolidação do despertamento espiritual daquele povo. No juízo, no entendimento de Neemias, cuidar do povo estava acima de cuidar da construção, né? De cuidar de construções, de cuidar dos muros. Somente depois de tudo isso é que os cidadãos estariam prontos para dedicarem ali os muros. Embora, irmãos, construções, reformas, muitas vezes são necessárias e dão novo fôlego para o trabalho, né? Construções, essas reformas não podem nos distrair da preocupação, da verdadeira preocupação que tem que existir de edificar vidas que na verdade constituem a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus. Agora, com os muros e o povo restaurados, era o momento da celebração de todos ali juntos, celebrarem as bênçãos de Deus. E essa celebração, como eu disse, nos concede, irmãos, alguns ingredientes aqui que nós podemos empregar também ainda hoje quando celebrarmos, não é? Por exemplo, nós vemos que a celebração do povo incluiu confissão. Interessante isso. Porque muitas vezes a gente não conjuga essas duas coisas, né? Celebração com confissão. O verso 30, vejam aí, diz assim: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Até o muro foi purificado, o muro recém-erguido, recém-construído. Isso pode se referir a uma oferta pelo pecado, a um holocausto ali com rituais que eles não aqui detalham, né? Mas podem ser semelhantes, similares a outros momentos em que, por exemplo, quando o povo, tempos antes, dedicou a Deus o templo de Salomão, segundo Crônicas 29, pode ser algo parecido. O fato, irmãos, dessas cerimônias terem sido cumpridas pelo sacrifício de Cristo, né? Todas apontavam para aquilo que Cristo faria, não elimina o princípio de que a purificação é necessária para que nós compareçamos perante Deus.
Esse princípio é que deve estar conosco até hoje. Nós não podemos estar diante de Deus de qualquer jeito. Hebreus 10, 22 expande esse convite, né? É dito ali: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa palavra é uma palavra àqueles que creem. Àqueles que não creem e que agora se sentem tocados para se aproximar de Deus, a ordem é: venham como estão. Mas a ordem agora para os que creem já é: aproximem-se, tendo o coração purificado, né? A purificação aqui, somente aqueles que foram purificados por Cristo e continuam a serem purificados, continuam a se arrependerem, continuam a confessarem os seus pecados, aqui podem se aproximar da santa presença de Deus. De modo então que aquele que é novo agora diante de Deus, novo na fé, venha como está, não vai ficar como está mais, mas venha como está. E aquele que já conhece a palavra do Senhor, já anda com Cristo, continuamente esteja purificando o coração na presença do Senhor, confessando os seus pecados, pedindo a Deus que o lave no sangue de Jesus. Então, oração de confissão no momento de celebração, purificação. Olha só que coisa interessante. Quando nós celebramos, repito, quase nunca a gente se lembra disso. E isso é importante. Além disso, irmãos, nós vemos aqui que celebração inclui expressões musicais de gratidão e instrumentais e vocais, né? Dois grandes corais aparecem aqui e eles se encontram ali no topo do muro, um vindo da direita, outro da esquerda, diz o texto, e eles marcham separadamente até que se encontram ali para entrar no templo juntos. E então é uma demonstração de unidade. O povo de várias cidades elevando as suas vozes num coro de louvor a Deus, sendo conduzidos por esses corais ali. Embora a música dessa celebração não tenha sido preservada, não sabemos, né, qual foi exatamente a música, nós sabemos que ela era bem alegre, uma música alegre, porque a expressão alegre e alegria aparece com muita ênfase no texto que nós lemos, né? Principalmente no verso 27, o primeiro verso que nós lemos, e também no versículo 43. Vejam aí o 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Irmãos, não é de se admirar que eles estivessem assim jubilosos. Eles viram os muros agora ali reconstruídos, eles experimentaram uma renovação espiritual, estavam diante de Deus ali com música alegre. Nós, sempre que nos reunimos para cultuar a Deus, estamos numa santa celebração, e essa celebração deve ser alegre, e deve sim incluir a música, desde os primórdios, a música está presente, não é? A alegria de Cristo, no povo de Cristo, sendo transmitida, manifesta, através da música, a música fazendo parte da celebração do povo de Deus. Além disso, nós vemos que celebração inclui a oferta de sacrifícios, incluiu ali a oferta de sacrifícios e ainda hoje deve incluir, apesar de ser de uma maneira diferente. Ainda no verso 43, nós vemos que o povo ofereceu grandes sacrifícios. Não é informado do que é que esses sacrifícios consistiam, né? Mas eram sacrifícios de animais que eram oferecidos ali aos sacerdotes, que por sua vez ofereciam no altar, né? Esse era o culto antes de Cristo, era o culto a Deus. Nós sabemos, irmãos, agora que os sacrifícios da lei cerimonial foram cumpridos com a vinda de Cristo, né? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro sacrifício. Mas o Novo Testamento nos fala de outros tipos de sacrifícios espirituais que devem continuar a serem oferecidos a Deus. Romanos 12:1 nos exorta, por exemplo,
a oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, o culto com entendimento, né? O nosso próprio corpo sendo oferecido a Deus, tudo que fazemos por meio do corpo. Hebreus 13:15 diz que por meio de Jesus nós temos que oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, toda vez que nós oferecermos a Deus, né, ou lembrarmos de cultuar e adorar a Deus, não apenas quando estamos juntos na igreja, mas em todo lugar, porque a vida deve ser encarada como culto a Deus, nós devemos lembrar desses sacrifícios espirituais, né? Aquilo que nós fazemos para honrar a Deus em nome de Cristo, orientados pelo Espírito Santo, a oferta de sacrifícios. E por fim, vemos aqui no texto a presença de ofertas, de outros tipos de ofertas. Celebração inclui a apresentação de ofertas. Os versos 44 e seguintes, vejam aí nas suas Bíblias, incluem aí, registram aí contribuições das primícias, dos melhores frutos que eles tinham, né? Dos dízimos dados aos sacerdotes, aos levitas, aos cantores, aos porteiros do templo. Tudo, reparem nisso, tudo em cumprimento à promessa que o povo mesmo firmou ali no capítulo 10 para sustentar a obra de Deus. Então, durante a história da igreja toda, o povo de Deus tem apresentado as suas ofertas como parte importante da sua adoração. É um ato de culto. As nossas ofertas manifestam o nosso coração grato, o nosso reconhecimento de que tudo é de Deus e apenas uma parte estamos devolvendo. É ato de culto, é ato de adoração ao nosso Deus. Toda vez que celebrarmos, irmãos, devemos levar em conta isso. E eu quero terminar dizendo o seguinte: muitos que durante gerações estiveram negligenciados, agora estavam restaurados ali nos dias de Neemias. Pessoas que tinham desconsiderado a palavra de Deus por anos e anos, décadas, agora estavam renovadas ali espiritualmente, não é? A cidade estava cheia de gente, agora comprometida a obedecer ao Senhor na vida diária. Ondas de alegria vibravam por toda a cidade, não é? E a música alegre na celebração do povo de Deus era ouvida, né? Como isso ocorreu tão rapidamente? Foi pelos esforços de Neemias? Creio que nós não podemos louvar Neemias por estas realizações todas. Ele foi uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus. Deus o levantou, mas foi Deus quem executou e realizou tudo isso, né? Devemos apontar o soberano Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, como o único que merece o crédito por tudo isso que ocorreu ali. E é assim na nossa vida. Nós podemos sim celebrar, ter tempos de celebração. Se hoje no seu dia a dia você não vê motivos para celebrar, continue confiando e esperando no Senhor, descansando nele, porque virão tempos de celebração. Creia nas promessas do Senhor. E sendo que as celebrações nossas como povo de Deus não são como as celebrações da sociedade ao nosso redor, não é? Em que se confunde, como dissemos no início, alegria com bagunça. As celebrações do povo de Deus, de quem tem um coração voltado para Deus, são diferentes. As nossas celebrações, como vimos, têm o ingrediente da confissão. As nossas celebrações têm o ingrediente de expressões musicais de alegria, né? Instrumentais, vocais. Incluem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, aquilo que fazemos através dos nossos corpos, que honram o nome do Senhor. Inclui também ofertas para a manutenção da obra de Deus, como foi importante e enriquecedor no último sábado em nossa igreja, no culto que oferecemos a Deus pelo dia do diácono, vermos o povo levando as suas ofertas ali. Era um culto de celebração, de gratidão a Deus, mas um culto que incluiu ofertas. Que assim seja. Que as nossas celebrações, irmãos, não sejam iguais aos dos que não têm esperança em Deus. Que as nossas celebrações incluam tudo isso, para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida.
Um forte abraço, um abraço fraterno. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.